Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar reações químicas e teoria atômica de Dalton, parte 1. Então vamos lá. Primeiro vamos recordar as mudanças, do estado da água. A água é a matéria, né? A gente estuda só 3 estados, ela tem mais, tem 5, mas os mais importantes por hora são os 3. O sólido, o líquido, o gasoso. E o que é que eu quero dizer quando eu falo de estado da água, ou estado físico, né? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. O que é que eu quero dizer? O estado físico da matéria é a forma como a, as moléculas dela ficam juntas, a forma como ela fica agregada. No estado sólido, aqui, ó, essas bolinhas aqui são as moléculas, que são as pequenas partes da matéria, né? As moléculas ficam bem juntinhas. É isso que caracteriza o estado sólido. Por isso que é difícil de você comprimir um sólido, né? E é por isso que o sólido sempre tem um formato. Já o líquido não. O líquido eles estão bem mais espaçados. E por isso que o líquido não tem forma. Ele tem a forma que você quiser. Se eu quiser, por exemplo, que a água líquida, né, tenha formato cilíndrico, basta botar ela no copo. Se eu quiser que ela tenha um formato mais redondinho, basta botar ela numa xícara. Se eu quiser que ela tenha um formato quadrado, eu boto na forma. E o gasoso é mais afastado ainda, ó. As moléculas estão bem afastadas. E é por isso que o gasoso, ele ocupa o espaço em que você colocar ele, né? Você bota um gás dentro de um balão, ele vai ocupar o espaço todo naquele balão. Ele também não tem forma, ele tem a forma de onde você colocar ele. E é bem fácil de comprimir ele, né? Assim como os líquidos. Aqui nós temos exemplos de mudança de estado. Por exemplo, a gente diz que alguma coisa sublimou quando ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, no estado de vapor, por exemplo. Aqui é um exemplo de quando você pega um cubinho de gelo, que está no estado sólido, e você joga ele numa panela quente. Ele derrete direto, já passa. Você joga o cubinho de gelo, ele já vira vapor. Mesmo o caso do nitrogênio líquido, né, também, que ele, quando está em temperatura ambiente, ele já passa para vapor. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Temperatura de fusão é a temperatura na qual o, o material passa do estado sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é quando ela passa, temperatura na qual ela passa do líquido para o gasoso. É a temperatura, né, quando ele está passando de um estado para o outro. E como ele está passando de um estado para o outro, coexistem os dois estados ao mesmo tempo. O que é que isso significa? A temperatura de difusão da água é 0 graus Celsius. Então, quer dizer que a 0 graus Celsius ela passa do estado sólido para o líquido. Então, quer dizer que existe, naquela temperatura, existe tanto gelo, que é o estado sólido, quanto água líquida. E a temperatura de ebulição é a temperatura na qual ela passa do líquido para o gasoso. Ou seja, a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, existe água líquida e também existe vapor de água, que é o estado gasoso da água. E aqui nós temos os nomes dos processos de passagem de um estado para o outro. Para a fusão, a passagem do sólido para o líquido, a vaporização do líquido para o gasoso, aí temos a volta do gasoso para o líquido, a liquefação ou condensação, do líquido para o sólido, solidificação, e a sublimação, a passagem do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. E com o aumento de temperatura, acontece, né, vai passando os estágios do sólido até o líquido, até o gasoso. E quando a redução da temperatura vai passando do gasoso até chegar no sólido de novo. Aqui nós temos o gráfico de temperatura por tempo, ou seja,
vai subindo a temperatura, né, com o passar do tempo. A gente pode ver aqui que no estado sólido vai subir a temperatura, ela vai chegando até o ponto de fusão, que é quando ela começa a virar líquido. Aí vocês podem ver, ó, que a temperatura não aumenta. Isso acontece no caso da água, na água pura. Mas se você misturar com alguma coisa, ela continua subindo a temperatura quando está na temperatura de fusão. Aí você vai esquentando mais, aí ela vira líquido. Aí esquenta, 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 aí ela vai começar a existir líquido e gás, que vai começar a passar para o estado gasoso. Vocês podem ver, ó, quando está retinho assim, é porque a temperatura não está aumentando e porque ela está passando de um estado para o outro. Enquanto ela passa de um estado para o outro, a temperatura não aumenta. Por que que não aumenta? Porque ela absorve essa energia para poder quebrar as moléculas, né, se afastarem e virar outro estado, né? Nas misturas não acontece isso. A temperatura, ela, quando ela está passando de um estado para o outro, a temperatura continua aumentando. Vamos relembrar o conceito de densidade, né? Densidade é a relação entre a massa e o volume de uma substância. Por exemplo, a densidade da água ela é 1 grama por ml, né? 1 grama por mililitro. E o que é que significa isso? Significa que se a gente pegasse ali um pequeno volumezinho, né, que é um pequeno espaço, e esse volume fosse 1 mililitro, existiria 1 grama de água naquele volume. Ou seja, a cada 1 mlzinho de água existe 1 grama. Porque isso explica por que um gelo flutua, por que um prego afunda, por que um navio também flutua. Tudo que tiver densidade menor que a da água vai flutuar. Não importa o seu tamanho, não importa a sua massa, o que importa é a densidade. Ou seja, o que importa é como é que essa massa está distribuída e não quão grande é essa massa. É por isso que um preguinho afunda e um navio gigante não afunda. Misturas, né? Misturas elas podem ser heterogêneas e homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas em que a gente não consegue ver diferença no aspecto visual. Já as heterogêneas a gente consegue ver diferença, por exemplo. Aqui é uma mistura, né? De água com sódio e cloro, né? Água com cloreto de sódio. Água com sal. A gente pode ver aqui na figura os pontinhos verde, vermelho, para a gente ver claramente uma diferença, né? Então essa aqui seria uma mistura heterogênea. E por que que a gente fala de misturas, né? Porque praticamente tudo que existe na natureza é mistura. É muito difícil a gente encontrar uma coisa pura, né? Uma coisa simples. O nosso próprio ar, ele é uma mistura, né? Uma mistura de oxigênio, de nitrogênio. Ele é uma mistura. E entender, né? Estudar e entender as propriedades das misturas é muito importante para a gente fabricar nossas próprias misturas, por exemplo, uma liga, né, de aço, de metal, de bronze. E o que é uma reação química, né? Uma reação química, ela é uma transformação, né, que ocorre entre substâncias de modo que uma substância ou mais vai gerar outras substâncias, como vocês podem ver aqui, ó, a reação. Essas duas reações, as substâncias simples, elas são formadas por um único elemento. Por exemplo, o oxigênio é formado apenas por oxigênio, né? Isso é o gás oxigênio. O ozônio, ele também é formado só por oxigênio, né? Já, por exemplo, as substâncias compostas, elas são formadas por mais de um elemento. Por exemplo, o hidróxido de sódio, o cloreto de sódio, né? Formado por duas substâncias. E a isso a gente chama de substâncias compostas.
Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.